Olá, amados irmãos, venho por meio deste vídeo compartilhar uma mensagem que tem como tema Jonas supera o seu sentimento de vingança para com os ninivitas. E a referência é o livro do profeta Jonas, capítulo 3, versículos de 1 a 3. Vamos ler estes versículos. Jonas, capítulo 3, versículos de 1 a 3. O tema é Jonas supera seu sentimento de vingança para com os ninivitas. Assim diz a palavra do Senhor no versículo 1. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. Então, se nós podemos observar aí nos versículos 1, e 2, que Deus convoca Jonas para ir pregar aos ninivitas. E podemos observar que no versículo 1 diz que Deus falou a Jonas a segunda vez, pela segunda vez. Se aí está dizendo, que o Senhor falou a ele pela segunda vez, naturalmente Deus já tinha falado a ele anteriormente. Porém, no versículo 3, diz que Jonas chega à cidade de Nínive. Jonas, aparentemente, até aqui neste versículo de número 3, ao estar na cidade, mostra que agora ele mudou o seu pensamento, a sua atitude para com o povo de Nínive. No capítulo 1, quando Deus fala pela primeira vez para ele ir a Nínive, Jonas toma outra direção. Ao invés de Jonas seguir a instrução do Senhor de ir à cidade de Nínive, ele toma outra direção e vai a caminho, pega um navio em direção ao país que hoje nós conhecemos como a Espanha. Jonas pega uma direção oposta a que Deus falou para ele ir. Ao invés de Jonas se dirigir para Nínive, Jonas pega um navio para ir em direção à Espanha. Mas muitos perguntam por que Jonas tomou essa atitude de não obedecer a Deus quando o Senhor o falou a primeira vez para ele ir para a cidade de Nínive. Por qual motivo, qual a razão de Jonas
não querer pregar para o povo de Nínive. Por que disso? Havia um motivo para Jonas não querer ir pregar para o povo de Nínive. Há motivos. Havia motivos que poderia Jonas justificar a ele tomar outra direção. Mas o que Jonas via no povo de Nínive, que ele fez com que não obedecesse de imediato à instrução do Senhor, quando Deus o falou pela primeira vez. O povo de Nínive trouxe muita opressão aos israelitas. O povo de Nínive era um povo cruel, extremamente cruel. Pessoas que praticavam a maldade. E no entendimento de Jonas, este povo de Nínive tinha que pagar pela maldade que causou ao povo de Israel. Jonas tinha um sentimento de punição, de vingança para com este povo. Esse sentimento de vingança, de rancor, de ódio, estava dominando o coração de Jonas. Mesmo ele sendo um profeta de Deus, um homem que buscava Deus, um homem que orava, um homem que Deus o falava diretamente. E esse sentimento de rancor, de ódio, de vingança, Jonas querendo que aquele povo fosse castigado pela maldade que eles praticavam, que era verdade, era um povo cruel, que realmente eles oprimiam a quem eles dominavam. E quando Deus fala pela primeira vez a Jonas para ele ir pregar a este povo, onde Deus, que é misericordioso, que é bondoso, que age de benevolência para com o povo de Nínive, isso deixou Jonas indignado. Jonas endureceu o seu coração, agiu por emoção, indo em outra direção, não seguindo a orientação do Senhor. Mas Jonas percebeu, viu que estava errado. Embora que para Jonas perceber, para Jonas mudar a sua atitude, mudar o seu pensamento, ele passou por grandes aflições. Ele passou por momentos difíceis de adversidade, mas ele superou seus sentimentos de rancor,
de vingança, de desobediência, e agora ele está na cidade de Nínive para pregar a palavra do Senhor àquele povo, àquelas pessoas. E muitas das vezes isso pode também acontecer conosco, de nós endurecer o nosso coração em algum momento, em alguma ocasião, para não querer obedecer ao ensinamento do Senhor, para não querer obedecer à instrução do Senhor e também seguir em outra direção ou querer ir em outra direção, mas precisamos refletir, precisamos analisar e saber que o correto, o certo é obedecer ao Senhor. Jonas não queria no primeiro momento obedecer à instrução do Senhor em vir ou em ir à cidade de Nínive pregar a palavra de Deus a este povo. Mas reconheceu que estava errado, mudou o seu pensamento, tirou o sentimento de vingança, de ódio, de rancor, de justiça do seu coração, da sua mente, e agora não. Quando Deus falou a segunda vez a Jonas, ele não hesitou e imediatamente se dirigiu à cidade de Nínive. E no versículo 3, ele está na cidade para pregar a palavra de Deus. Que nós possamos, em nossa vida, agora que estamos passando por um momento difícil, para o crente que lê a Bíblia, isso não deve jamais ser motivo de espanto. Oh, como é que acontece uma coisa dessa? Porque isso está descrito na Bíblia e estamos passando por momentos hoje de dificuldade, de adversidade. Mas devemos, mesmo assim, obedecer ao ensino, à instrução do Senhor, embora que muitas das vezes possamos até, por causa da nossa mente, do nosso coração, da nossa carne, que não quer obedecer ao ensino do Senhor, à instrução, a ir em outra direção, mas devemos seguir o que o Senhor nos ensina, seguir o que o Senhor tem, orientado por meio da palavra de Deus, embora que não vamos fazer aquilo que muitas das vezes achamos que não é necessário, achamos que isso não devemos fazer, mas se Deus diz, orienta, pede para nós fazermos, para nós realizarmos, temos que deixar o nosso sentimentos, de muitas das vezes, de não querer fazer, de querer seguir outra direção, mas devemos refletir que o melhor a fazer
é seguir aquilo que Deus orienta. Esta, amados irmãos, é a palavra que eu gostaria de deixar, de compartilhar com os irmãos nesse momento. Embora o nosso sentimento, o nosso pensamento, o nosso coração queira fazer uma coisa, seguir em outra direção, mas devemos refletir, devemos observar que o correto, o certo é deixar esse sentimento, essas atitudes, esses pensamentos de querer ir em outra direção e ficarmos firmes, seguindo o ensinamento, a instrução do Senhor. Que os irmãos possam ficar em paz, em nome de Jesus. Amém.